continuando a leitura desse livro maravilhoso que é O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Como eu comentei lá no começo, eu vou ler esse livro a partir dos pequenos extratos dentro de cada capítulo, para que a gente consiga absorver melhor toda a energia, tudo o que ele traz, porque é um livro extremamente simples, mas também muito profundo. E para pegar essa profundidade, para a gente realmente absorver tudo o que ele traz, é preciso ler com calma. Então eu optei por fazer uma leitura mais curtinha desses tópicos dentro de cada capítulo. Então hoje a gente vai ler o segundo tópico do capítulo 1, que é o propósito deste livro. Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência? Um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? Aqui ele levanta alguns questionamentos e é engraçado que ele usa, inclusive, um pouco do que ele falou no anterior, que é a metáfora das flores, a metáfora dos cristais, né, que são o que ele considera, né, os seres mais evoluídos dentro ali da escala onde eles estão. Então as flores dentro do mundo das plantas, ela representa essa consciência expandida, os cristais dentro do mundo das rochas, e ele comenta em relação ao materialismo e a questão do ego, né, que é muito atrelado ainda, muito identificado com a forma. E enquanto a gente estiver preso à forma, a gente não consegue abstrair no nível da essência. E a essência é essa consciência. A nossa essência, ela nos liga à consciência maior que tudo permeia. Mas enquanto a gente está olhando para fora, né, e o materialismo ele está muito relacionado a isso, porque está no mundo das formas, a gente não consegue olhar para dentro e se identificar mais com o mundo da essência, daquilo que não tem forma, mas que é tão ou mais verdadeiro. A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. São os chamados precursores, seres raros e preciosos. Como o florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, suas mensagens se tornaram amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Eu percebo que, assim como lá no primeiro tópico do primeiro capítulo, ele falou daquela cena da primeira flor desabrochando, né, há centenas de anos atrás, milênios atrás, né, quando aconteceu a evolução na Terra, né, das espécies. A gente tem também esses seres que foram como essas primeiras flores. E assim como lá atrás a florzinha ela nascia e ficava por apenas alguns segundos porque o ambiente ao redor dela era muito inóspito e não favorecia a existência dela, assim também aconteceu com esses seres. Eles foram os primeiros que tiveram esse florescimento da consciência, mas eles não conseguiram, de certa forma, manter por muito tempo, porque as outras pessoas, né, o ambiente ao redor, ainda não estavam prontos para florescer também. Infelizmente, né, a flor, ela não é como a vela que eu vou lá e acendo outra vela com a minha luz. A flor,
ela floresce e desabrocha sozinha. É de dentro para fora. Então, por mais que eles fossem belas flores, né, com lindos ensinamentos, as pessoas só podiam admirá-los e, de certa forma, acender internamente, né, ligar ali um espaço que também levava essas pessoas a florescerem. Eu sinto que hoje a gente já está num outro momento, porque pense, né, esses mestres eles surgiram há 5.000 anos, há 2.000 anos atrás, muito tempo se passou, muitas distorções aconteceram com os seus ensinamentos e agora eu percebo que a gente está nesse momento da chama da vela. Mais do que ser uma flor e os outros apenas poderem me admirar, a gente está no momento em que eu consigo acender a minha chama e iluminar as outras pessoas ao meu redor, passando a chama da vela que existe dentro de cada um. Por isso que a gente está nesse movimento em que várias pessoas estão despertando, não é uma por vez, não é alguém que surge como essa pessoa muito evoluída, enquanto as outras pessoas ainda estão longe disso. Esse foi um primeiro momento, o primeiro processo do despertar, em que as pessoas, justamente por estarem em um nível muito baixo de consciência, projetavam nessas pessoas, nesses seres, o Salvador. E aí elas se isentavam do processo delas. Elas justamente pensavam, ele vai me salvar, eu não preciso fazer nada. E agora a gente está num outro momento em que a gente já percebeu que ninguém vai vir nos salvar, que a gente não precisa projetar fora essa luz que a gente tem dentro, porque ela está sendo acendida em cada um que está disposto a aceitar a chama que existe dentro de si. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência e quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas nesse livro. Mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. Isso que ele fala aqui é muito real. Para quem já leu o livro, a gente percebe a nossa consciência se expandindo conforme a gente vai lendo as palavras desse livro. Por isso que eu senti tão forte dentro de mim de fazer essa leitura comentada, para poder colocar à disposição das pessoas não só a minha visão, mas a energia contida em cada palavra. Mais do que o que está sendo dito, né? Mais do que o conceito em si, eu percebo que esse livro ele contém uma informação inerente no campo da consciência que ele toca. Tanto a consciência da qual ele vem, né, como essa consciência emergente que ele fala, que gera uma transformação nas consciências que ele toca, que é justamente uma questão de resgatá-las e trazê-las de volta para casa. Então, o despertar da consciência nada mais é do que essa volta para casa, que é a consciência maior da qual todos os seres derivam. O principal propósito deste livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de coisa alguma, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar. Mas este livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio.
No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo estas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não o tenham compreendido. Este livro os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento. Porém, também pode ter sido iniciado pelo contato com um mestre ou ensinamento espiritual, pela leitura do meu livro, O Poder do Agora, ou de outra obra espiritualmente viva e, portanto, transformadora, ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Esse trecho fala desse processo do despertar da consciência que todos estamos vivendo, num sentido muito individual, mas que reverbera na consciência coletiva, que faz parte de um campo maior. Então, o nosso campo individualizado, quando ele desperta, quando ele se abre para novas experiências, para uma nova visão da realidade, ele toca essa consciência coletiva e ele abre também para que ela mude, para que ela se transforme, para que as pessoas, enquanto uma nuvem única, né, que é a coletividade, também se transforme através da nossa transformação. Se a gente lê esse livro, ou vocês ouvirem aqui eu lendo, e nada mudar, e nada acontecer, e nenhuma palavra entrar em você e transformar uma percepção sobre a vida, e fazer você refletir sobre alguma coisa, provavelmente ou o seu campo está muito fechado, ou a sua mente está muito ativa e ela não está deixando você absorver cada palavra e realmente refletir a respeito dela, ou simplesmente você não está pronto para despertar. Porém, eu acho que só de você estar aqui, você está sim pronto. E eu tenho certeza que você não vai terminar essa leitura da mesma forma que começou. A minha intenção é ser essa canalizadora, essa transmissora de uma mensagem e, de certa forma, a tradutora de algumas frequências que estão no campo desse livro, que a gente acessa de uma maneira inconsciente, mas que muitas vezes a gente não entende ou não percebe. Então eu sinto de ler ele aqui com vocês para que eu possa traduzir aquilo que eu senti, traduzir as ideias que são adjacentes ou as energias que estão ali de certa forma plasmadas no campo desse livro, para que a gente possa acessá-lo com mais profundidade. É essa a ideia que eu tenho, é essa a intenção que eu coloco ao fazer essa leitura comentada com vocês. Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou, o ego, da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado de não desperto. É por isso que este livro mostra os aspectos principais do ego e como eles se manifestam no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é: a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará e ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina, é um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível,
é o surgimento da consciência, é o despertar. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. Então, só para fechar, aqui a gente vai olhar mais para o nosso ego, entender quem ele é, quais são os mecanismos que ele usa para nos manter, de certa forma, na inconsciência. Então, assim ele nos domina, ele se faz passar por nós, né? E quando eu falo nós, eu quero que a gente comece a perceber que a gente é a consciência, a gente já é essa luz. Só que existe uma camada ao redor dela, que é o ego, com a qual a gente se identifica muito mais, porque a gente foi ensinado assim. A gente veio desse processo. E o despertar, ele é justamente esse momento que a gente começa a questionar o mundo, questionar a vida, questionar quem a gente é de verdade, porque a gente vive no sofrimento, no esquecimento. E uma hora a gente cansa de sofrer, a gente cansa da maneira como a gente vive a vida nessa dimensão da realidade, toda essa questão do materialismo, toda essa questão que a gente sabe como o mundo é, aquilo já não nos preenche, não nos satisfaz. Enquanto a gente está no ego, a gente está na falta. E quanto mais a gente desperta a nossa consciência e acessa a nossa verdadeira luz, a gente se preenche. A gente se preenche de quem é de verdade, a gente se preenche da luz primordial e a gente se torna a gente mesmo. Então é essa jornada de resgate da nossa essência, da nossa consciência, que a gente vai fazer juntos e juntas aqui nesse livro. Eu espero você no próximo capítulo. Como tarefa, eu quero deixar para você a sugestão de que você perceba, comece a observar o seu ego. Eu quero que você preste mais atenção na maneira como você age, na maneira como você reage na maior parte das vezes, como você pensa, quais são os pensamentos dominantes, que coisas que talvez você muitas vezes não queria fazer e acaba fazendo, não queria falar e acaba falando. Começa a ter um certo distanciamento da maneira que você é externamente e acessar um observador, de certa forma, que existe dentro de você, que não se identifica tanto com essa maneira de ser. Faz isso durante essa semana e você vai estar começando já a colocar em prática essa desconexão do seu ego e essa reconexão com a sua consciência.